quinto ano, boa tarde. Hoje na nossa aula de História, nós vamos falar sobre o tempo, tá? É a apostila 4, vamos trabalhar da página 154 até a página 159, né? Então, o tempo está no nosso dia a dia, não é verdade? Desde que acordamos, temos que nos organizar para não chegarmos atrasados ao colégio e ao longo do dia temos várias atividades que são marcadas pelo tempo. Então, lá, percebemos que o tempo, ele existe, né? Mas nós não conseguimos vê-lo. Então, nós conseguimos entender o tempo quando nós temos que ir até o colégio, nós temos um tempo, um horário, né? Quando nós observamos fotos, ali aconteceu um tempo, foi um tempo, né? E nessas fotos nós conseguimos ver a passagem do tempo, tá? Então, na página 154, tem duas fotos, né? Uma criança, um bebezinho, e com o tempo ela se tornou uma mulher, tá? Vamos lá. A humanidade criou formas de medir esse tempo, né? Em horas, dias, meses e anos. Os homens caçadores na pré-história talvez tivessem como referência para medir o tempo o dia e a noite. Isso nós já aprendemos, certo? A observação dos ciclos da natureza, como a sucessão dos dias e das noites, das secas e das chuvas, das cheias, das vazantes dos rios, as fases da lua. Então era desta forma que eles se apegavam ao tempo, tá? Então vamos supor a seca, um exemplo que tem aí, né? Hoje teria a seca. Então daqui um certo tempo aconteceria novamente. Então eles já começavam a ter uma noção de tempo. Uma divisão aí de tempo, tá? Se aconteceu uma vez, poderia acontecer novamente, tá? A partir daí, começou a ser criado o calendário, que nós vamos conhecer já já. No Brasil, por exemplo, os grupos indígenas também têm uma maneira particular de marcar a passagem do tempo, né? Um dos povos que vivem no Parque Indígena de Xangu, localizada no norte do estado de Mato Grosso, organizou o tempo associando meses com fatos da natureza e atividades do dia a dia. É o que nós falamos sobre a seca, né? Então aí olha lá, então nós temos um calendáriozinho aí deles, né? Então em janeiro era a época do milho, né? Fevereiro era a época do rio cheio, março era a época do plantio de abacaxi, em abril da pescaria e assim sucessivamente até dezembro. Então eles se apegavam a esse tipo de calendário. Não era como o nosso com os dias, era esse tipo de calendário, era com a vivência daquele tempo, daquela época, tá? Ao longo dos anos, também a humanidade criou instrumentos para medir esse tempo. Provavelmente, o instrumento mais antigo tenha sido o relógio de sol, que os egípcios criaram, e com o passar do tempo, outros tantos foram aparecendo. Observe. Então, nós temos lá embaixo 7 fotos, né? Primeiro, não, 6 fotos. Um relógio de sol, da época dos egípcios, tá vendo que é de pedra, né? Tem umas marcações, é mais ou menos como dos indígenas, tá? Mas não com os alimentos, tá? O relógio d'água, nunca ouvi falar de relógio d'água, mas a gente pode pesquisar. Pesquisem pra gente conversar em aula, tá? O relógio de areia, que é a ampulheta, né? Que em muitos jogos de tabuleiro existe, aparece pra gente. O relógio de bolso, que antigamente as pessoas usavam, os senhores usavam, né? O relógio de pulso, que nós usamos, e o mais moderno, o relógio digital, tá? Aí, olha lá, nós podemos ver agora na outra página
está escrito assim, e os calendários? Então, os calendários foram criados pelos grupos humanos para marcar a passagem das estações do ano. Também acontecimentos importantes de suas histórias. Na antiguidade, por exemplo, os gregos iniciaram seu calendário tendo como referência a realização dos primeiros Jogos Olímpicos. Já para os romanos, a fundação da cidade de Roma deu início à sua história. Então, eles colocavam no calendário de em 4 anos aconteceria os Jogos Olímpicos, né? E com o passar do tempo, eles foram acrescentando datas a esse calendário, até chegar no calendário que nós usamos hoje. Embora cada sociedade tenha sua própria forma de contar o tempo, é preciso entender que cada um deles teve um fato marcante que deu início a essa contagem. A nossa sociedade, por exemplo, baseia-se no calendário cristão, e é o fato marcante que lhe deu início foi o nascimento de Jesus Cristo. Já o calendário judaico, os judeus têm como marco inicial a criação do mundo, a Gênesis. Para os árabes, o calendário muçulmano começou a ser contado a partir da fuga do profeta Maomé, à cidade de Meca, para Medina, para se proteger de uma ameaça. Então aí, um pouquinho do calendário. Com o tempo, ele foi se modificando, tá? Aí foram entrando os dias, as datas comemorativas, que algumas são feriados, começaram a dar atenção para as datas de nascimento, e assim criou-se o nosso calendário que nós usamos hoje, com os 12 meses, tá? O tempo histórico, né? Então, diferente do tempo cronológico, né? Que é aquele que medimos através do relógio e calendário, temos também o tempo histórico, que se refere às mudanças ocorridas na sociedade ao longo do tempo. Então, na página 156, tem um retângulo lá escrito tempo histórico. É aquele resultante da ação dos seres humanos sobre a Terra e as suas experiências coletivas, como, por exemplo, o domínio das técnicas para produzir o fogo, a invenção das ferramentas, o desenvolvimento da agricultura, a escrita, a organização das cidades, ou seja, as mudanças significativas que deixaram marcas na vida das pessoas. Então, o tempo histórico é tudo que acontece, né? O ontem já é um tempo histórico, tá? O hoje, amanhã, o nosso hoje vai ser um tempo histórico, tá? Então, nós temos o tempo cronológico e o tempo histórico. São as ações, são os acontecimentos, as histórias que acontecem, tá? Entretanto, é importante lembrar que numa mesma época podemos encontrar grupos humanos que vivem experiências diferentes. Por exemplo, hoje é comum nos utilizarmos recursos da informática, né? Para várias atividades do nosso dia a dia. Mas podemos encontrar povos que ainda não dispõem deste recurso, que vivem ainda primitivamente, que vivem sem essa parte tecnológica, né? Só que aí nós devemos pensar o seguinte: não é porque eles não usam essa tecnologia que eles não têm um tempo histórico deles, né? Eles têm um tempo histórico deles, eles fazem parte da história também. Eles só fizeram uma escolha, tá? Portanto, podemos dizer que no mesmo tempo histórico coexistem grupos sociais em diferentes situações. Isso sempre vai existir, tá bom? Existem tribos indígenas que já têm antena de Wi-Fi, como também existem tribos que vivem no seu tempo histórico, lá bem histórico mesmo, bem antigamente, tá? Então, na próxima página, nós temos observe a seguir as imagens e confirme. Olha lá. Peraí, deixa eu só subir aqui. Então, nós temos duas imagens lá embaixo, né? É o mesmo tempo histórico, é o mesmo ano aí, mas vivendo de formas diferentes. Então, nós temos em 2018
aldeia, né? É uma aldeia indígena, né? Lá em Mato Grosso, lá os índios, eles vivem primitivamente, do jeito que eles sempre viveram. E o mesmo ano, a Avenida Paulista, com toda a tecnologia, todo o transporte, todo tipo de pessoa, de raça, de tecnologia. Então, são dois lugares vivendo diferente, né? Mas no mesmo tempo histórico, tá bom? Então, olha lá. Você se recorda que a criação da escrita para os grupos humanos teve grande importância? Pois bem, ela foi usada pelos historiadores como um marco para a elaboração da linha do tempo da história. Então, nós temos lá embaixo, né, mais uma figura, uma linha do tempo, falando sobre a história geral. Então, a história começa onde? Na pré-história, né? Aí vem 4.000 a.C., o surgimento da escrita. Logo depois vem a Idade Antiga, né? Aí vem a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, aonde nós vivemos hoje. Então, nós já passamos aí, ó, por 5 idades aí, né? E com certeza iremos alcançar outras mais com o tempo, tá? Então, olha lá. Então, nós podemos afirmar sim que o tempo, ele é histórico, né? Ele faz parte da nossa história. O tempo não é porque aconteceu que ele não existe mais. Ele existe, ou guardado na nossa memória, ou em documentos oficiais, né? Ou em fotos, ou em livros. O tempo, o histórico, sempre vai estar lá, tá? Então, olha lá. Você não deve esquecer que ao estudarmos a história, estamos preocupados com todos os seres humanos e suas ações. E a linha do tempo que você conheceu, ao utilizar a escrita como marco separatório, exclui da história grupos humanos que ainda não a dominavam, né? Devemos levar em consideração que todos os grupos humanos, ainda hoje, quanto aos que viveram antes da invenção da escrita, também fazem parte da história, né? Então, existem outros grupos que viveram antes lá da nossa, ai meu Deus, cadê aqui o mouse? Antes da nossa pré-história, né? Eles também fazem parte, tá? Desse tempo histórico. Então, na página 158 e 159, há um diálogo com o texto. Eu peço para que vocês realizem esse diálogo com o texto, faça a leitura novamente, tá? Se quiser fazer pesquisas na internet, tranquilo, tá bom? Vocês têm o livre-arbítrio para isso. Resolva, faça o diálogo com o texto, que em sala nós vamos conversar sobre a atividade proposta, tá bom? Um beijo e até daqui a pouco.